Você já percebeu como é cruel essa sensação de fazer tudo por uma mulher e mesmo assim, sentir que não existe de verdade no mundo dela? Você se esforça, puxa assunto, tenta ser atencioso, mas no fundo, sente que ela não pensa em você quando o dia termina. E pior, a mente dela parece ocupada com qualquer outra coisa, menos com você. Esse vazio corrói, né? E deixa aquela pergunta martelando. O que eu tenho de errado? Deixa eu te falar a verdade nua e crua. Não é que você tenha algo errado com você como pessoa. É que você ainda não entendeu como a mente feminina funciona. O cérebro humano, seja de um homem ou de uma mulher, não reage à lógica pura. Ele reage a estímulos emocionais, a gatilhos invisíveis que ativam dopamina, serotonina e ocitocina, os mesmos químicos que fazem alguém lembrar de uma música, de um cheiro ou até de um beijo por anos. Quando você entende como ativar esses gatilhos, você não precisa correr atrás de atenção, porque é a própria mente dela que começa a correr até você. Eu sou a Ayla, especialista em relacionamento e desenvolvimento masculino. E eu vou falar com você sem filtro, sem frases prontas, sem truques baratos de WhatsApp. Aqui não existe manipulação rasteira. O que eu vou te mostrar é ciência aplicada ao seu comportamento. São segredos psicológicos que transformam o jeito que ela enxerga você, porque mexem com os instintos mais profundos dela. Instintos que estão gravados no cérebro humano desde os tempos em que a sobrevivência dependia de escolher parceiros fortes, confiáveis e emocionalmente impactantes. E eu vou ser clara. Se você ficar até o final desse vídeo, você vai ter em mãos os 9 segredos psicológicos que podem fazer uma mulher pensar em você à noite, mesmo quando ela tenta evitar. Segredos que explicam por que alguns homens entram na mente de uma mulher e nunca mais saem, enquanto outros, por mais esforçados que sejam, desaparecem como se nunca tivessem existido. Mas aqui vai um aviso importante. Esse vídeo não é para quem quer continuar sendo medíocre. Não é para quem acha que basta mandar uma mensagem de "Bom dia, princesa" todo dia e esperar um milagre. Esse vídeo é para você, que já cansou de se sentir ignorado, descartado ou invisível, e está disposto a confrontar a verdade sobre o que realmente faz uma mulher se prender emocionalmente a um homem. Então se prepara, porque eu vou cutucar suas feridas, vou expor os erros que você comete sem perceber, e vou te dar as ferramentas para virar esse jogo. Só fica comigo até o final, porque cada minuto daqui é uma peça do quebra-cabeça que você precisa para parar de ser esquecido e começar a ser lembrado. Deixa eu te contar a história de um cara que talvez seja muito parecida com a sua. Ele era esforçado, tinha boas intenções, mas sempre acabava no mesmo ciclo frustrante. Conhecia uma mulher, se interessava e logo começava a investir tudo nela. Mensagens todos os dias, disponibilidade total, elogios sem parar. Mas, em vez de conquistar espaço no coração dela, o que acontecia? Silêncio, distância. E depois de algumas semanas, ela sumia ou soltava aquela frase que todo homem odeia ouvir. Você é incrível, mas eu não tô pronta. Sabe o que isso causava nele? Um vazio, uma sensação de fracasso, de que por mais que tentasse, nunca era o suficiente. E quanto mais ele se esforçava para ser o homem perfeito, mais ele era tratado como se fosse invisível. Ele chegava a pensar que precisava mudar quem ele era. Mas a verdade é que o erro não estava na essência dele. O erro estava em não saber como ativar o tipo de impacto emocional que prende a mente de uma mulher. Porque, escuta isso, o cérebro humano não guarda lembranças neutras. A neurociência já provou que nós registramos com mais força aquilo que gera emoção. Pode ser alegria, pode ser desejo, pode até ser desconforto, mas nunca aquilo que é previsível e sem impacto. Quando você age como um homem previsível, que manda sempre as mesmas frases, que nunca causa surpresa, que se mostra totalmente disponível, você se transforma em algo invisível para o cérebro dela. Não porque ela queira te esquecer, mas porque não existe nada emocionalmente forte para o cérebro guardar. E foi exatamente isso que esse cara percebeu quando entendeu a diferença entre ser o cara legal e ser o cara inesquecível. Quando ele aprendeu a acionar gatilhos como escassez, exclusividade e validação social, algo mudou na forma como ela reagia. Ele parou de ser ignorado e passou a ser lembrado.
Ela mesma começou a puxar conversa, a perguntar sobre o dia dele, a querer saber mais. E aqui não foi sorte, não foi coincidência. Foi a aplicação prática da psicologia humana. Agora eu te pergunto, quantas vezes você já se viu nessa situação de investir tudo e, no final, sentir que foi descartado como se nada tivesse significado? Quantas vezes você achou que o problema era você não ser bonito o suficiente, rico o suficiente, interessante o suficiente? E se eu te dissesse que não é isso que realmente define se ela vai pensar em você ou não? O que define é se você consegue ou não ativar esses gatilhos que eu vou te revelar daqui a pouco. Porque enquanto você continuar jogando o jogo errado, vai continuar preso no mesmo ciclo de frustração. Mas quando você entende o jogo certo, você não precisa implorar por atenção. É a mente dela que vai implorar pela sua presença. E é exatamente esse caminho que eu vou te mostrar agora. Segredo 1. O poder da escassez. Você já reparou como tudo que é raro ganha valor? É básico da psicologia. O cérebro humano foi programado para valorizar o que pode ser perdido. Quando você está sempre disponível, sempre pronto para responder, sempre correndo atrás, você tira de cena o que mais ativa desejo, a sensação de risco. Ela precisa sentir que pode perder você. Isso não é jogo sujo, é instinto humano. A dopamina, o neurotransmissor da motivação e do desejo, dispara quando existe incerteza, quando o cérebro não tem certeza se vai conseguir aquilo que quer. Se você responde na hora, se você nunca tem sua própria vida, você mata a dopamina. Resultado? Ela se acostuma com você e não sente falta. Agora, quando você tem prioridades, quando demora para responder porque estava treinando, trabalhando, vivendo, a mente dela dispara uma dúvida. Por que ele não está aqui? Com quem ele está? E essa dúvida planta você no subconsciente dela. Segredo 2. Memórias emocionais. O cérebro não guarda conversa sem emoção. Ele não registra o "bom dia, princesa" igual a todos os outros caras mandam. O que ele grava é emoção. Neurociência chama isso de atenção seletiva. Quer exemplo? Lembra de uma música que marcou sua adolescência. Você não lembra da letra inteira, mas quando toca, você sente. É isso que você precisa provocar nela. Então, em vez de conversa trivial, crie micromomentos emocionais. Ao invés de "como foi seu dia?", manda "hoje aconteceu uma cena que parecia roteiro de filme". Se eu te contar, você não acredita. Isso aciona a curiosidade, prende a atenção e faz a memória dela ligar você à emoção, não a tédio. Segredo 3. Validação social. As pessoas querem o que já é validado por outras. É instinto de sobrevivência. Se o grupo valoriza algo, deve ser bom. É o que a psicologia chama de prova social. Então, se você é visto como um homem respeitado pelos seus amigos, valorizado no seu círculo social, naturalmente o cérebro dela te enxerga como de maior valor. Isso não é exibição, não é ostentação, é presença, é postura, é você mostrar que tem amigos, que lidera, que agrega. Quando ela percebe que outras pessoas gostam de estar ao seu lado, ela pensa: o que ele tem que eu ainda não vi? E essa pergunta começa a colocar você na cabeça dela. Segredo 4. O mistério calculado. Você já ouviu aquele ditado: a curiosidade matou o gato? Pois bem, no cérebro humano, a curiosidade não mata, ela prende. O mistério é um dos maiores ativadores de dopamina, porque o cérebro odeia lacunas. Então, se você entrega tudo de cara, se abre sua vida como um livro de páginas já viradas, ela perde interesse. Agora, se você deixa pontas soltas, se dá pistas, mas não revela tudo, a mente dela volta ao assunto sozinha. Exemplo simples. Um dia eu te conto porque odeio sushi, mas essa é outra história. Pronto. Você deixou um buraco mental que ela vai querer preencher. Esse buraco é você. Segredo 5. Exclusividade emocional. Escuta isso. Todo mundo pode ser bonito, interessante ou engraçado. Mas quando você cria algo que só vocês dois compartilham, você se torna insubstituível. Psicologia chama isso de vínculo exclusivo. Pode ser um apelido, uma piada interna, um código só de vocês.
Esse detalhe vira um gatilho automático. Sempre que ela ouvir aquela palavra, ver aquela referência, a memória dela vai puxar você. É como tatuar seu nome no subconsciente dela, sem precisar escrever nada. Segredo 6. A imagem mental. O cérebro não diferencia tanto imaginação de realidade. As mesmas áreas que se ativam quando você vive algo, também se ativam quando você imagina. E é aí que você ganha poder. Quando você fala de forma visual, você cria imagens na mente dela que grudam. Ao invés de dizer, um dia a gente sai, diga, imagina a gente naquela praia, o sol batendo, você rindo, a água gelada nos pés. Você não está apenas conversando, você está criando memória antecipada. E cada vez que ela pensar em praia, em sol, em riso, ela vai pensar em você. Segredo 7. Autenticidade com provocação. Homem autêntico já é raro. Homem autêntico que provoca de forma divertida é inesquecível. Por quê? Porque a autenticidade gera confiança e a provocação gera dopamina. É como um jogo. Se ela se atrasa, não seja o cara passivo que finge que tá tudo bem, nem o cara agressivo que reclama. Fala, achei que ia ter que ligar pro resgate, já tava quase chamando bombeiros. Você mostra que percebeu, que não tá desesperado e ainda coloca humor. Isso gera impacto, risada, leveza. O cérebro dela vai lembrar disso. Segredo 8. O efeito da reciprocidade. Existe uma lei psicológica chamada reciprocidade. Quando alguém nos dá algo, sentimos quase uma obrigação interna de retribuir. Então, quando você entrega pequenas coisas de valor, um elogio sincero, uma ajuda sem esperar nada em troca, você planta uma dívida emocional. Mas cuidado, não é bajulação, não é fazer de tudo para agradar. É dar algo genuíno, raro. Exemplo, você tem uma energia boa, sério, pouca gente consegue isso. Esse elogio não é óbvio, não é sobre aparência, é sobre essência. Isso gera impacto porque foge do padrão. E o cérebro dela vai querer devolver isso a você. Segredo 9. O impacto da ausência. O último segredo é brutal, porque no fim, não é o que você diz, é o que você deixa de dizer. O cérebro humano sente falta de estímulos que desaparecem. É o famoso vazio psicológico. Quando você some um pouco porque está ocupado vivendo sua vida, o cérebro dela entra em modo de abstinência. É como um vício. Ela acostumou com sua presença, e quando você não está, a mente dela procura. A ausência cria espaço para a saudade. E saudade é a prova de que você deixou uma marca. Se você não some nunca, não existe saudade. Se você some demais, existe esquecimento. Mas se você sabe dosar, você vira aquele pensamento insistente que aparece no silêncio da noite. Agora deixa eu te jogar a real. Não adianta nada você ouvir esses segredos se amanhã você acordar e continuar agindo como sempre agiu. A transformação acontece quando você coloca em prática. Então vamos traduzir tudo isso em ações que você pode começar ainda hoje. Primeiro, para de ser o cara 100% disponível. Isso não é maturidade, não é prova de amor, é autossabotagem. A partir de amanhã, em vez de correr para responder a mensagem dela na hora, se permita demorar um pouco. Não porque você está fingindo, mas porque você realmente está ocupado com sua vida. Vai treinar, vai estudar, vai trabalhar nos seus objetivos. O simples ato de mostrar que você tem prioridades ativa no cérebro dela o gatilho da escassez. Ela sente que seu tempo tem valor, e isso aumenta o valor dela querer sua atenção. Segundo, cria uma memória emocional hoje mesmo. Isso pode ser algo pequeno, mas que desperte sentimento. Pode ser uma piada inesperada, pode ser uma provocação leve, pode ser um comentário visual que crie imagem na mente dela. Por exemplo, em vez de mandar boa noite, manda: imagina a gente rindo disso daqui a uns anos, você ia zoar minha cara. Pronto. Você não só falou com ela, você plantou uma cena no cérebro dela. Terceiro, começa a dosar o mistério. Não entrega tudo, não explica cada detalhe da sua vida. Deixa pontas soltas. Se ela te perguntar como foi seu dia, não joga um relatório. Responde algo como: hoje rolou uma coisa que eu ainda tô tentando acreditar. Um dia eu te conto. Isso é simples, mas cria curiosidade.
E curiosidade é dopamina. Quarto, alimenta sua própria vida. Isso é talvez o mais importante de todos. Nenhuma mulher vai pensar em você se você não é capaz de se ocupar com sua própria evolução. Quando você some porque está em um curso, treinando, viajando, criando algo, a ausência vira lembrança. E o que ela sente? Saudade. E a saudade é o cimento que fixa você na mente dela. E olha só o que vai acontecer quando você começar a aplicar isso. Você vai perceber que não precisa mais mandar 3 mensagens seguidas para ser notado. Ela vai reagir diferente. Vai puxar assunto, vai rir sozinha lembrando de algo que você disse, vai mandar mensagem sem você pedir. Você vai sentir a confiança crescendo dentro de você, porque finalmente entendeu que não é sobre insistir, é sobre impactar. Esse é o jogo real. Esse é o caminho de um homem que deixa de ser esquecido e passa a ser lembrado. E se você colocar só um desses segredos em prática amanhã, eu te garanto, o comportamento dela já começa a mudar. Porque o que prende uma mulher não são palavras soltas, é a emoção que você consegue ativar nela. E a partir de agora, você sabe exatamente como fazer isso. Sabe por que a maioria dos homens nunca consegue sair do ciclo de ser esquecido? Porque eles foram treinados desde moleque a acreditar em uma mentira. A mentira de que para conquistar uma mulher, você tem que ser bonzinho, sempre presente, sempre disponível, sempre elogiando, sempre correndo atrás. Essa é a receita perfeita para ser ignorado. E olha que ironia. Você acha que está demonstrando amor, mas para o cérebro dela, você está mostrando previsibilidade. E previsibilidade mata a atração. A mente humana é programada para buscar novidade, desafio, imprevisibilidade. O cara que manda flores toda semana do mesmo jeito não está sendo romântico. Ele está ensinando ela a não sentir nada. É dopamina zero, emoção zero. Agora, respira fundo e pensa. Quantas vezes você já foi aquele cara que faz de tudo, responde na hora, se oferece, insiste, explica, justifica, implora, e mesmo assim foi descartado como se fosse nada? Não foi porque você não é suficiente. Foi porque você jogou o jogo errado. E aqui vai a provocação. Enquanto você continua insistindo em ser o homem perfeito que nunca cria impacto emocional, tem outro cara, menos bonito, menos rico, menos inteligente talvez, que está marcando presença na cabeça dela só porque entendeu a psicologia do desejo. Ele entendeu que atração não se compra com esforço. Atração se desperta com emoção. Você quer continuar repetindo o mesmo erro que milhões de homens cometem? Ou vai ser o cara que finalmente acorda, entende as regras invisíveis do jogo e começa a jogar para ganhar? Eu vou ser bem direta com você. Se você continuar fazendo o que sempre fez, você vai continuar recebendo os mesmos resultados. Ignorado, esquecido, trocado por alguém que talvez nem chegue perto do seu valor. Porque o que define quem fica na memória dela não é quem fez mais, é quem fez sentir mais. Agora eu quero que você imagine uma coisa comigo. Pensa em todas as vezes que você se esforçou, se dedicou, tentou ser o cara perfeito e no final acabou esquecido. Pensa na frustração, na sensação de impotência, no silêncio depois de uma mensagem não respondida. Você lembra o peso disso? Pois é, essa dor não é coincidência. Ela é o preço de jogar o jogo errado. Mas aqui está a boa notícia. Você não precisa repetir essa história. Você já viu aqui comigo que a atração não nasce de esforço exagerado, mas sim de emoção, de presença, de pequenos comportamentos que fazem o cérebro dela liberar dopamina toda vez que lembra de você. Se você aplicar o que eu ensinei hoje, ainda essa semana você vai perceber diferença no jeito que ela reage, na forma como te olha, no espaço que você ocupa na mente dela. E eu vou ser sincera, a maioria dos homens que está ouvindo agora vai sair desse vídeo, balançar a cabeça, concordar e continuar vivendo exatamente a mesma vida. Porque mudar exige coragem, mas tem uma minoria, e talvez você faça parte dela, que decide dar um passo além. Esses são os que evoluem, que desbloqueiam uma nova versão, que param de ser esquecidos e passam a ser lembrados. Se você quer estar entre esses homens, é agora que começa. Se inscreve no canal porque cada vídeo que eu posto aqui
É uma chave que pode abrir uma nova porta no seu desenvolvimento. Ativa o sininho porque a próxima aula pode ser justamente o que vai virar o jogo para você. E não guarda isso só para você. Compartilha com aquele amigo que também precisa acordar, porque juntos vocês vão evoluir muito mais rápido. O mundo não precisa de mais homens inseguros, presos em ciclos de rejeição. O mundo precisa de homens fortes, conscientes, confiantes. E se você está aqui até agora, é porque sabe que esse é o seu chamado. Então, a escolha é sua. Você continua no mesmo lugar, ou você vem comigo construir a versão do homem que ninguém mais esquece?